Olá, eu sou a Márcia Araújo e neste vídeo eu vou mostrar as opções de coluna fixa nas consultas do Scriptcase. Na versão 9.7.011, adicionamos na aplicação de consulta a opção de colunas fixas. Essa opção permite que a gente possa ter dentro da consulta fixação dinâmica das colunas. Temos aqui a opção de utilizar sim ou não. E aqui abaixo algumas outras opções que estão relacionadas aqui com a parte de colunas fixas. Primeiro eu vou apresentar para vocês como é que funciona. Então nós temos aqui uma consulta e aí eu posso fazer a fixação das colunas. Quando eu passo aqui o mouse e faço hover, a gente vê um pin, né, um brochezinho onde eu posso clicar e fazer a fixação. Então, se eu clicar aqui na segunda coluna, ele vai fixar a primeira e a segunda. Se eu clicar aqui, por exemplo, em data do pedido, ele vai fixar todas até data do pedido. Então, se eu quiser desabilitar, eu vou voltar aqui e clicar na primeira coluna. Então, vou habilitar novamente apenas a coluna país. Quando eu faço aqui a rolagem horizontal, eu observo então que essa coluna está fixada, juntamente com uma coluna aqui de opções, que é a parte de editar o registro ou ver todas as colunas aqui do nosso relatório. Caso eu queira fixar uma coluna específica aqui, eu tenho várias colunas aqui dentro do meu relatório, vamos dizer que eu quero fixar essa coluna vendedor, mas aí ela não está aqui no primeiro, então eu posso utilizar as outras opções da consulta, como a escolha aqui da coluna, né, das colunas dinâmicas, e aí eu vou trazer esse campo vendedor para o primeiro, aplicar, e a gente pode salvar também se a gente quiser ficar com essa opção fixa, né? Então agora o vendedor é a opção que está fixa aqui, né? E aí eu tenho ainda, dentro daquelas outras opções que eu falei, como manipular aqui, por exemplo, essa questão do PIN, né? Ele está aparecendo aqui somente na passagem do mouse, né? No hover do mouse. Então eu posso vir aqui e desabilitar essa opção. E o que vai acontecer é que ele vai ficar fixo. Ele vai aparecer sempre, entretanto desabilitado, mas aí ele não obedece mais somente ao hover do mouse. Então eu posso já visualizar aqui o PIN e fazer a fixação das colunas. Então essa opção aqui é dinâmica, a gente pode selecionar se quer ou não que essa opção de hover nas colunas funcione. Então eu tenho também a opção de fixar ou não a coluna de opções, que é essa primeira coluna aqui. No caso, ele está aqui como habilitado, ou seja, ele vai estar fixo, né? Independente se eu tiver campos fixados ou não, essa primeira coluna ela vai estar aqui congelada com as opções, né? Se eu desabilitar, o que é que vai acontecer? Vou colocar aqui, fixar a coluna de opções, não, e aí ele não vai ficar fixado e vai me dar uma opção para que eu possa fixar dinamicamente. Então, a gente viu que agora apareceu aqui um PIN também para essa coluna de opções. Ele não está fixado, eu vou fazer aqui a navegação horizontal e aí ele desapareceu, né? Então, eu posso vir aqui e fixar dinamicamente também a coluna de opções. Então, agora ela está fixa. E se eu desabilitar, ela não fica mais congelada. Então, eu posso configurar aqui a opção sim ou não. Se eu deixar sim, ela fica fixada sempre. Se eu deixar não, ela vai me dar a opção de fixar ou não, de acordo com o clique ali no PIN dentro da coluna, né? A última opção, com relação às quebras, ela está habilitada aqui, né? Eu posso habilitar ou não, a gente já viu, eu tenho aqui uma quebra por vendedor e data do pedido, então, independente aqui da minha navegação. Então, quando eu faço aqui a minha rolagem horizontal, a minha quebra também está fixa, né? Então, se eu desabilito essa opção, ela fica também normal, de acordo com os campos. Se eu venho aqui e fixo o campo país, por exemplo, como a quebra ela não está fixada, ela vai desaparecer aqui de acordo com a navegação horizontal. E aí eu vou decidir se eu quero todo mundo fixado ou não. Vamos colocar aqui que sim. E também a opção do botão e o hover. Então, essa é a configuração padrão aqui, com todo mundo habilitado. E aí, na navegação horizontal, fica dessa forma. Você decide se vai querer utilizar dinamicamente ou não. No caso, dentro do resumo, a gente clicar aqui na opção de resumo, eu tenho também as opções
né, com o PIN, já era uma opção que existia dentro do resumo, né? O que a gente tem agora na opção do resumo, deixa eu acessar aqui a opção de resumo, configuração, temos essa opção do hover, adicionada também no resumo. A opção de coluna fixa já tinha no resumo, entretanto, adicionamos agora também essa opção do hover, onde a gente pode já mostrar o PIN, né, dentro do hover ou não. Então, a gente vai selecionar aqui a coluna e fixar. Lembrando que todas essas opções também funcionam para visualização mobile. Então, a gente pode vir aqui o relatório com a visualização mobile otimizada, tem aqui os botões, e aí a gente tá com a quebra fixada. Então, se eu vier aqui navegar no resumo, a gente vê que tanto a coluna de opções quanto a quebra, ela tá fixada. Posso fixar também aqui uma coluna, e aí a gente pode ver que funciona também na visualização mobile, tanto a consulta quanto também o resumo. Então, eu tenho aqui o resumo também com a coluna fixa, né? No caso do resumo fica melhor se eu virar assim o celular, então aqui dá para ver mais os campos com o nome dos vendedores, e aí eu posso ter a fixação ou não aqui da minha coluna. Então, a opção de coluna fixa adicionada aqui para o módulo de consulta. Então, voltando aqui para a nossa consulta, a gente tem ainda uma outra novidade que foi adicionada dentro das opções de ordenação. Então, a gente tem ali aquele PIN, né, que é o PIN aqui dentro da consulta. A gente tem também a ordenação, onde a gente pode fazer aqui uma ordenação dinâmica, e aí a gente vê, dependendo se for um campo numérico ou alfanumérico, ele vai mostrar aqui, dizer para no caso, se for um campo numérico, ele vai mostrar de 1 a 9 ou de 9 a 1, dependendo aqui da ordenação. Então, aqui dentro das opções de ordenação, nós adicionamos aqui a opção para você manipular um pouco esses ícones, né? Então, nós temos as opções agora com ícones Font Awesome para campos alfanuméricos e para campos numéricos. Você vai poder selecionar aqui dentre esses ícones qual que você vai querer utilizar ali dentro das suas consultas. E aí tem duas opções aqui, que é a opção definido pelo tema, ou seja, se eu utilizar essa opção definido pelo tema, ele vai pegar os ícones que estiverem setados dentro do tema. Então, cada tema aqui tem seus ícones. No caso aqui, nesse grupo de temas, ele troca, por exemplo, a cor, né, dos ícones. Se eu trocar aqui para um tema, esse Midnight, por exemplo, ele pode trocar também o tipo de imagem que está sendo utilizada ali naqueles ícones, né? E aí você tem como aqui decidir se você quer utilizar os ícones do tema ou se você quer utilizar essas opções aqui Font Awesome, né? Então, se você quiser customizar a questão de cor, tamanho, a gente tem lá na opção de layout, temas para aplicações. Na opção de modo avançado, a gente vai poder acessar aqui a aplicação de consulta, na opção consulta, label, e aqui eu posso fazer as customizações dos ícones do tema, né? Entretanto, na aplicação eu posso utilizar também as opções Font Awesome, tá? Então, para todas as aplicações que já foram criadas, se eu quiser adicionar essas opções, tanto as opções de fixar coluna quanto a opção aqui de utilizar esses novos tipos de ícone, eu posso vir em aplicação, edição expressa, e fazer a edição aqui para as aplicações que eu quiser, todas, ou selecionar algumas aplicações. Ele vai aparecer aqui, tanto a parte de fixar colunas, quanto também de trabalhar com os tipos de ícone. Então, a gente seleciona, vai avançar, e a gente pode adicionar aqui dentro das aplicações. Também disponível dentro dos valores padrão. Então, se eu quiser, antes de criar as aplicações, ter ali já essas opções, eu venho aqui na parte de consulta e tenho disponível aqui tanto as opções de coluna fixa quanto as opções dos ícones também. Então, eu posso já fazer essa alteração e deixar o padrão aqui para as minhas aplicações, sim, com coluna fixa e também com todas aquelas opções que eu mostrei lá habilitadas. Então, a gente tem aqui tanto nos valores padrão quanto na edição expressa, para que você possa adicionar em aplicações já existentes.
Essas aqui foram as opções que a gente adicionou nessa versão. Espero então que você tenha gostado e que sejam muito úteis para o seu projeto. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!